Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos dar sequência no vídeo 237. No Livro dos Espíritos, o tema ainda é desgosto da vida, suicídio. Questão 955. Olha só que pergunta que Allan Kardec faz aos bons espíritos. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio? Essa pergunta é maravilhosa, hein? Podem ser consideradas suicidas. Quer dizer, pode ser considerado suicida e sofrem as consequências de um suicida. Essa pergunta ela vem no sentido triplo, né? As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Olha só para você ver como é que é as coisas, né? Então, tem países... Desculpe, isso é Covid. Tem países que... vocês sabem, por exemplo, na Índia mesmo, eles cremam o corpo dos indianos ali, né? Próximo ao rio Ganges. Eles queimam o corpo do morto ali, do desencarnado. Eles fazem aquela fogueira, põe o corpo ali em cima e põe fogo. Crema. Queima tudo, né? Isso é um costume deles. Mas existe também regiões no mundo que voluntariamente, é aí que mora a questão. As mulheres, quando os maridos morrem, elas deitam em cima do corpo do marido voluntariamente. E eles põem fogo naquela fogueira e elas são queimadas, cremadas junto com o corpo do marido. Agora, o que complica um pouco é essa frase, voluntariamente. Porque a partir do momento, mas a resposta é totalmente contrária do que eu estou esmiuçando aqui. É justamente porque o esmiuçamento é para mostrar o outro lado da moeda. Porque, por exemplo, que fruta é essa? Banana. Então eu vou falar para vocês, ó, dentro dela, se descascar essa banana, lá do lado de dentro é comestível. Ué, qual? Não há graça nenhuma nisso. Então a gente tem que procurar mostrar o outro lado que às vezes as pessoas desconhecem. Pelo fato, podem ser consideradas suicidas, né? Elas podem ser consideradas suicidas por essa atitude. E elas sofrem as consequências de um suicídio. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Voluntariamente.
esse termo voluntariamente, ele é muito relativo, porque naqueles países, você entendeu? Lá é um costume. É costume. Então, o que lá se torna voluntariamente? O que quer dizer? Que elas, nem todas as mulheres, quando seus maridos morrem, elas voluntariamente também permitem ser cremadas. Então vamos pensar assim, que de cada 1000 homens, eu não sei por que os maridos morrem, as mulheres vão ser cremadas junto. Oxe, não devia também ser o contrário? As mulheres, engraçado, né? A gente não vê história de que a mulher morreu, o marido também foi cremado junto com ela. Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Porque senão nós vamos entrar em assunto que não faz parte do conteúdo. Então, cada 1000 homens que morrem, umas 50 decide por conta própria. Eu quero ser cremada junto com o meu marido. Então, essa decisão dela é voluntária. Ela decidiu. Mas nós não podemos nos esquecer que lá isso não é suicídio. Por que não é suicídio? Porque faz parte do costume daqueles países. Mas se aqui no Brasil ou em outros países, né? Em outros países, sem ser lá, a mulher que toma essa decisão voluntariamente caracteriza suicídio, porque não faz parte do costume do país. Observe a resposta, ó. Eu vou ler a pergunta de novo para dar sequência na resposta, fica mais gostoso. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Resposta: obedecem a um preconceito. E muitas vezes mais à força do que por vontade. A força do exercício do costume naquele país. Presta atenção. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Lá, viu, gente? Lá. Não vão pedindo aqui pro resto do mundo para ser cremado junto com o maridão ali, porque não tem nada a ver, não, é? É lá, costume. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Um dia, esse ato delas não se caracteriza lá suicídio. Por esses motivos. Costume, você entendeu?
por esse preconceito, por elas obedecer a um preconceito, por muitas vezes, às vezes em serem forçadas por aquela casta, por aquela etnia, por aquele ritual, você entendeu? Então, olha só para você, não é o caráter do suicídio. Então, olha só, julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Então, lá, essas mulheres, essas atitudes não se caracteriza suicídio por causa de todas essas questões que existem nesses países lá. Porque elas são forçadas, é lei, sabe? Como aqueles países, por exemplo, que as mulheres são obrigadas a usar aquelas burcas. Né? Acho que é burca mesmo, né? Se elas não usam, elas são torturadas em casa pelos seus maridos. Elas são torturadas pelos governantes, presas e muitas até sacrificadas, mortas. Tem países que, você sabe disso, você é uma pessoa inteligente, tem países que elas podem mostrar só os olhos. Só os olhos. Isso é uma ignorância. Mas isso já está deixando de desaparecer. Já está deixando de existir. Olha aqui, ó. E na ignorância em que se acham, esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Os espíritos nobres vão reencarnando nesses países e vão mudando os conceitos. Vão mudando os conceitos devagarinho, devagarinho, devagarinho. Isso leva anos, leva décadas, leva séculos, leva milênios. Mas muda. Mas muda. Olha só para você ver a dinastia Qin. Você já estudou a dinastia Qin? Estude a dinastia Qin para você ver. Onde é que encontram-se aqueles imperadores das dinastias Qin? Em regiões umbralinas, totalmente perdidos, acabou-se aquele período deles. Eles imperaram imperaram, eles mandaram enquanto eles estavam imperando ali. Acabou aquele período, aquele império deles, vieram os outros, piores ou melhores, mas cada nação, escreva isso, hein? Cada nação tem o governador que merece. Nem mais, nem menos. Nem mais e nem menos. E tudo obedece os desígnios de Deus. Não é a humanidade quem coloca um presidente na governância de um país. É a providência divina. São os diretores espirituais dos países quem coloca esses governantes em cada país.
de acordo com o merecimento nosso, de acordo com o que nós fizemos ou deixamos de fazer em vidas passadas. Tem aqueles que vêm e dão uma consertada. Tem aqueles que vêm, dão uma desequilibrada, mas tudo é necessário. Gente, vocês já pararam para analisar que a evolução encontra-se na desigualdade? Imagine só se o mar fosse plano. O que eu quero dizer assim, sem ondas nenhuma, água parada. Se não existisse, desculpe, se não existisse redemoinhos nos oceanos, ondas de 20, 30 metros. Imagine se todos nós fôssemos dotados de asas. Ah, gente, coisa mais sem graça, hein? Tem que ter. Analisa para você ver, ó. O arroz só é gostoso quando tem um feijão do seu lado. Não é? Quem pode comer arroz, feijão e ovo? Não tem coisa mais gostosa. Não tem coisa mais gostosa. E quando você pode comer arroz, eu adoro arroz, feijão e capuchá. Quer me agradar? Faz arroz, feijão e capuchá, não faz mais nada. Porque se fizer mais alguma coisa, tá me desagradando. Eu adoro capuchá com arroz e feijão. Mas só é gostoso porque é arroz, feijão e capuchá. Agora, como capuchá pura pra você ver? Não tem graça. Então, a governança do mundo encontra-se sob a liderança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta os governadores, os deputados, não entrando nessa área, eu não vou entrar nessa área não. Não adianta o povo reclamar disso, daquilo, disso, daquilo, disso. Fulano não ganha nunca mais. Não vou dizer nome não. Porque se Jesus achar que fulano, que a humanidade ainda necessita de fulano, fulano vai ganhar. É Jesus quem manda. Você acha que é a urna que manda? Eita! Volta para a escola, meu amigo. Não é a urna que manda, não. Não é o teu voto que manda, não. Quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus vê que nós ainda necessitamos daquela pessoa, ele vai fazer com que aquela pessoa assuma o controle. Mas isso é uma injustiça? Injustiça? É? Por que você não pensou, quando você estava cometendo injustiça, há 3, 4 mil anos antes de Cristo? Por que você não pensou, quando você estava cometendo injustiça, durante 29 ou 30 dinastias egípcias? Por que você não pensou nas injustiças que você cometeu quando, durante o Império Romano? Por que você não pensou nas desgraças que causou nas 9 cruzadas? Por que você não pensou nas desgraças que você causou na Guerra de 300 anos? Quantos milhões de pessoas você matou aqui na Terra?
Quantas pessoas morreram de fome por sua culpa? Por que você não pensou na época da Inquisição, na guerra de 116 anos contra Inglaterra e França? Eles falam 100, mas não é 100, é 116. Estuda a história que você vai aprender isso. Por que você não estudou as leis da filosofia, das ciências e das religiões que sempre desgraçou toda a humanidade aqui na Terra, que foram o maior obstáculo à evolução da humanidade aqui na Terra? Por que você não pensou na Primeira Guerra Mundial? Por que você não pensou na Segunda Guerra Mundial? Eu pensar? É porque você participou de todo esse período sanguinário do passado. Agora, tá querendo um mar de rosa? Por quê? Tá querendo um governo que se adapte às suas mordomias? Por quê? Não tá querendo um governo que saqueia, que roube? E quantas vezes você roubou em vidas passadas? Quantas famílias você levou ao suicídio, à falência? Agora não quer ser roubado através dos impostos, não quer pagar impostos, não quer pagar tributos. Ora, gente, vamos parar e pensar. Você observa que eu não disse o nome de ninguém, mas o comando da terra encontra-se sob a direção de um ser. Esse ser chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2022, nós estamos em 2021, né? Março de 2021. Em 2022, vai ocupar o trono aquele que Jesus quiser. E não aquele que as trevas quiser, porque as trevas não mandam. Quem manda é Jesus. Aconteça o que acontecer. Sempre foi Jesus e sempre será Jesus. E nós só temos que obedecer. Entendeu? Então, é o caso desse processo aqui, né? Que obedece a um preconceito e muitas vezes, encontra desculpa que se caracteriza na maioria da ignorância, né? Esses usos bárbaros e estúpidos aparecerão com o advento da civilização. Então, esses países estão se melhorando. Estude para você ver que está melhorando. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Está melhorando. Agora é gradativo. Não é olho por olho, dente por dente. Não é assim a ferro e fogo que as coisas vão acontecer, não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, gente, põe uma gota d'água de minuto em minuto num granito para você ver quantos milênios ele não gasta para furar aquele granito. Mas você acha que Deus está preocupado com o tempo? Quem está preocupado com o tempo somos nós. Porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos avarentos, nós não temos paciência, nós não temos aceitação, nós queremos tudo para ontem. Nem é ontem, para ontem. Não, com Deus é diferente. Vamos ter paciência, porque é através da paciência que as coisas acontecem. Vamos para o próximo vídeo.